pessoal do nono ano. Vamos à nossa aula de português de hoje. Hoje vamos abordar mais outro gênero textual, do livro do projeto A Prova Brasil, que é a poesia. A poesia, ela tem toda uma linguagem própria, não é isso? A linguagem poética, às vezes ela foge até o padrão da nossa língua, né? Dependendo da maneira, do recurso que o poeta quer utilizar para expressar seu sentimento. A poesia é a linguagem artística, certo? O poeta ele tem liberdade de expressar o que ele quer através de sua poesia, brincando com as palavras, né? Brincando com as regras da língua, às vezes em alguns momentos, ok? Então vamos a esse gênero textual com essa linguagem bem própria, ok? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos a definição de poema, né? Este importante gênero textual, certo? Então diz assim, ó, o poema é um gênero da esfera literária. Sua composição é bastante livre, seja em relação à forma, seja em relação ao conteúdo. Nesse gênero, a linguagem desempenha um papel importante, porque o poeta explora os recursos formais de estilo para expressar sua maneira de ver, sentir e criar o mundo. Desse modo, a linguagem poética tende a ser metafórica, isto é, nela predomina a linguagem conotativa, figurada. O poema circula principalmente em livros, jornais e revistas, tanto impressos como em meios digitais. Então é isso, aqui temos a definição de poema, né? O poema é o gênero textual, certo? Que tem uma linguagem poética, certo? Feito, eu já disse a vocês, através da linguagem poética, o autor ele expressa seus sentimentos, né? Aquilo que ele quer mostrar de uma forma diferente, certo? Na poesia, eu sempre digo que a poesia é uma forma diferente de você se expressar. É uma forma artística de você se expressar, ok? Por isso que, às vezes, o poeta escreve que não está de acordo com a norma padrão, mas não é porque ele não saiba, é porque ele quer expressar de uma forma diferente, de uma forma artística, ok? E isto se chama licença poética, certo? Licença poética é quando o poeta ele foge à regra da língua padrão para expressar de forma artística seu pensamento, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de uma poesia logo abaixo. Temos aqui a poesia O Rio, de Vinícius de Moraes, certo? A poesia diz assim: uma gota de chuva, a mais e o ventre grávido, estremeceu da terra, através de antigos sedimentos, rochas ignoradas, ouro, carvão, ferro e mármore, um fio cristalino, distante milênios, partiu fragilmente, sequioso de espaço, em busca de luz, um rio nasceu. Vinícius de Moraes, O Rio, disponível no site www.viniciusdemorais.com.br. Aqui é a fonte do texto, ok? Como vimos, né? Já sabemos muito bem disso, que colocamos o sobrenome na frente em fontes de texto, ok? Aí ele pergunta a você aqui, ó, qual é o tema do texto? Olha, para eu saber o tema de um texto, eu começo através do título, certo? O título às vezes já diz alguma coisa, e aqui ele já diz, olha, certo, alguma coisa, o título é O Rio, certo? Mas o tema não é simplesmente o rio. Você vai ler toda a poesia para observar o que é que ele fala sobre o rio. O tema é algo que ele fala relacionado com o rio. Então veja, uma gota de chuva, a mais e o ventre grávido, estremeceu da terra, através de antigos sedimentos, rochas ignorados, ouros, carvão, ferro e mármore,
Um fio cristalino, distante milênios, partiu fragilmente, sequioso de espaço. Que fio cristalino é esse que ele fala? Um fiozinho de água, não é isso? Distante milênios, quer dizer, há muitos anos atrás, né? Partiu frágilzinho, né? Sequioso de espaço, isso quer dizer, com vontade de adquirir espaço, certo? Em busca de luz, certo? O rio nasceu. Veja só, então o tema é o que? Está relacionado ao de quem? Do, certo? É o tema da poesia. Veja, o tema, ele está falando exatamente isso aí. Isso aí, o nascimento do rio, este é o tema, certo? Eu dei essa primeira questão para que vocês possam entender como é que eu descubro o tema de um texto. O tema de um texto é aquilo do qual o texto fala. Ele aborda o quê? Aí se você me dissesse, ele fala do rio. Sim, ele fala do rio, claro. Mas ele quer falar do rio em que aspecto? Ele fala, gente, a poesia dele, ele quer expressar aqui o quê? O nascimento do rio, certo? Um rio nasceu. Tá vendo? Veja que ele começa, uma gota de chuva a mais e o ventre grávido. O que é o ventre grávido que ele fala aqui? Estremeceu a terra, tá vendo? Através de antigos sedimentos de rochas ignoradas e ouros. Então ele está falando como foi que o rio nasceu. O rio nasceu o quê? De uma gota de chuva a mais. O ventre grávido, a terra, né? Fértil para dar origem ao rio, certo? Estremeceu da terra através de antigos sedimentos de rochas ignorados e ouros, tá vendo? De rochas ignoradas, ouros, carvão, ferro e mármore. Surgiu o que? Um fio cristalino. Surgiu o que? O rio. Então o tema é o que? O surgimento, o nascimento do rio, certo? Ele quer falar sobre isso na sua poesia. Então tá aí a dica, né? De certa forma eu já dei a resposta, mas com o intuito de fazer com que vocês descubram o que é o tema do texto. Para você descobrir o tema do texto, não vá procurar somente uma expressão do texto e dizer, é isso, o rio. O tema é a gota da chuva, é a chuva. Não. Temos que saber, num todo, de que o texto fala, certo? No conjunto todo do texto, do que é que ele quer realmente falar. Ok, gente? Então, é aí onde reside o tema do texto. Segunda questão diz assim, explique com suas palavras o que o poema conta. Então, ele conta o quê? Ele conta toda a trajetória, né? Para o surgimento de um rio, não é isso? Eita, gente, estou dando a resposta a vocês que não é para dar, certo? Mas vamos às outras perguntas que vocês já estão capazes de entender direitinho. Aqui nós temos o seguinte, como nascem os rios? Existem rios em formação ainda hoje? Então esse texto vai falar sobre algo nesse sentido que não seja de forma poética, certo? Ele diz assim, eles surgem principalmente devido à ação das águas da chuva. Parte delas se infiltra pelas áreas mais permeáveis e outra parte escorre pela superfície, em direção aos terrenos mais baixos, formando pequenos filetes que, à medida que se juntam, criam fios maiores, pequenos riachos e, finalmente, rios. A água que se infiltra no solo penetra até as camadas inferiores, formadas de pedras impermeáveis, e lá continua se movimentando subterraneamente conforme a inclinação da camada rochosa. Mais adiante, então, ela volta à superfície, também alimentando os rios, diz o engenheiro de Minas José Roberto B. de Lima, da USP. Novos rios podem aparecer quando, pela ação de terremotos ou vulcões, o relevo de uma paisagem é alterado, surgindo novas elevações ou depressões, e com elas caminhos alternativos para a água escorrer. Há também rios que têm sua origem no derretimento das neves acumuladas no cume das montanhas. É o caso do Amazonas, formado por neve derretida dos picos das cordilheiras dos Andes.
Aqui é a fonte do texto, que diz o seguinte, ó, como nascem os rios? Existem rios em formação ainda hoje? Super interessante, é o nome da revista de onde foi extraído o texto, certo? Disponível no site, né? Aqui o site de onde o livro tirou, certo? Esse texto, e assim vai. A terceira pergunta diz assim: compare a imagem poética criada por Vinícius de Moraes para contar o nascimento de um rio com esse texto. Aponte as semelhanças e as diferenças. Olha, gente, ele quer que você faça uma comparação, né, entre o que Vinícius de Moraes disse em relação ao nascimento dos rios e o que esse texto aqui desta revista super interessante, que é uma revista que traz muitos artigos científicos, certo, sobre diversas coisas. E ele quer saber qual é a diferença, né? Como você pode fazer a comparação entre os dois textos. Veja que esse texto aqui ele traz um conhecimento maior, um conhecimento mais científico, mais apurado sobre o nascimento dos rios, certo? Enquanto que o texto poético de Vinícius de Moraes ele fala de uma forma mais geral, de uma forma mais superficial, certo? Então você vai falar aí nesse sentido aí, mais ou menos nesse sentido você vai responder esta terceira pergunta. Ok, gente, com suas palavras, claro, né, com base no texto, mas você utiliza com suas palavras. Na quarta questão diz assim: levando em conta o gênero dos textos e a forma de organizá-los, cite as diferenças entre o poema e a reportagem. Olha, quando ele fala aqui, levando em conta o gênero, certo? E a forma que o texto está organizado no papel. Então ele quer que você cite as diferenças. Olha, muito fácil, né? A poesia ela tem uma organização no papel diferente do texto em prosa, né? Do texto organizado. Aqui a gente vê que o texto está organizado em parágrafo. A gente observa que aqui tem um parágrafo, tá vendo? Aqui começa aqui e termina aqui. Já o poema é organizado em quê? Poesia é organizada em... Tem uma forma diferente, né, gente, de organizar. Então, eu quero que você diga aqui, ó, embaixo, como é organizado, certo? Aí você vai dizer como é organizado tanto a poesia quanto a reportagem, certo? Elas têm uma organização diferente no papel. Ele está falando da organização no papel, de como o texto é colocado no papel, ok? Fácil, né? Então, vamos seguindo aqui. Bom, aqui nesta página tem o seguinte: lê outro poema e faça o que se pede. No mundo há muitas armadilhas. Ferreira Goulart. Então vamos ver, a poesia dele diz o seguinte: no mundo há muitas armadilhas, e o que é armadilha pode ser refúgio, e o que é refúgio pode ser armadilha. Tua janela, por exemplo, aberta para o céu, e uma estrela te dizer que o homem é nada. Ou amanhã espumando na praia, abater antes de Cabral, antes de Troia. Há 4 séculos, Tomás Berquimão tomou a cidade, criou uma milícia popular e depois foi traído, preso, enforcado. No mundo há muitas armadilhas e muitas bocas a te dizer que a vida é pouca, que a vida é louca. Por que não a bomba para acabar com tudo, já que a vida é louca? Contudo, olhas o teu filho, o bichinho, que não sabe que afoito se entranha a vida e quer a vida, e busca o sol, a bola, fascinado ver o avião, e indaga e indaga. A vida é pouca, a vida é louca, mas não há senão ela, e não te mataste. Essa é a verdade. Estás preso à vida como numa jaula. Estamos todos presos. Nesta jaula que Gargarim foi o primeiro a ver, de fora e nos dizer, é azul. E já o sabíamos, tanto que não se mataste, e não vais te matar. E aguentarás até o fim. O certo é que nesta jaula há os que têm e os que não têm. Há os que têm tanto que sozinhos poderiam alimentar a cidade,
e os que não têm nem para o almoço de hoje. A estrela mente, o mar sofisma, de fato. O homem está preso à vida e precisa viver. O homem tem fome, precisa comer. O homem tem filhos, precisa criá-los. Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las. Ferreira Goulart, Melhores Poemas de Ferreira Goulart, seleção, apresentação de Alfredo Bossi, sexta edição, São Paulo, Global, aqui é a fonte do texto, ok? Então, aqui o texto aborda uma questão muito importante, não é isso? Olha, veja pela ilustração do texto, que é de Vicente Mendonça, ok? Observe que tem um camarada aqui, um astronauta, né, fora da Terra aqui. Aqui nós temos uma janela, que é outra ilustração. De que é que esse texto fala? Afinal, no mundo há muitas armadilhas. Veja só, no mundo há muitas armadilhas. Como eu disse a vocês, às vezes, nem todas as vezes, mas às vezes o título já diz algo sobre o texto, certo? E começa aqui, ó, no mundo há muitas armadilhas, e o que é armadilha pode ser refúgio, o que é refúgio pode ser armadilha. Tua janela, por exemplo, aberta para o céu, tá vendo? Uma estrela te dizer que o homem é nada. Isso. Então, nestas primeiras estrofes, ele faz uma reflexão da dimensão do universo, certo? Ele diz assim, de tua janela aberta para o céu, e uma estrela a dizer que o homem não é nada, o homem é tão pequeno diante da imensidão, né? Isso que ele está querendo dizer aqui, ó. E segue todo o texto aqui, tá? Aqui ele faz uma reflexão sobre a história, né, da humanidade, as conquistas, né? Isso. Às vezes o homem quer conquistar muito, certo? E quer conquistar tudo, né? E esquece do próximo. Então ele faz aqui uma volta aqui uma reflexão fazendo uma alusão aos acontecimentos históricos, certo? Aqui, ó, que ele faz uma reflexão sobre a vida, né? A vida é louca, a vida é pouca. E alguém pergunta, e por que não a bomba, né? Por que não a bomba para acabar com tudo, com toda a tragédia humana, né? Com todas as ambições? Aí ele volta aqui, ó. Contudo, olhas o teu filho, o bichinho, que não sabe, que afoito se entranha na vida. Quer dizer, que ele vai vivendo, o filho nasce, não sabe nada, é inocente, ele quer vida, ele quer viver, certo? Em busca do sol, da bola, fascinado por tudo, né? Pela natureza. Então, ele aqui fala da tragédia, mas também aqui fala do que a gente deve preservar, porque... E aqui ele fala da beleza, né? A criança encantada com a vida. Isso faz com que a gente não desista da vida, certo? Então tem toda essa reflexão que ele faz nessa poesia, tá vendo? Então veja que a linguagem, olha aqui o recurso poético aqui, certo? Que ele diz a mesma frase em seguida, mas troca aqui os termos, tá vendo? Armadilha e refúgio, certo? Refúgio e armadilha, tudo isso são recursos poéticos, certo? E há uma repetição aqui, ó. Ok? Aí vamos às perguntas. As perguntas aqui dizem o seguinte. Quinta questão. Denomina-se eu lírico a voz que fala no poema. No poema, que sentimentos são manifestados pelo eu lírico na comparação que faz com os versos a seguir? Qual é o sentimento que ele demonstra nestas comparações aqui? No mundo há muitas armadilhas. E o que é armadilha pode ser refúgio. E o que é refúgio pode ser armadilha. Certo? Que você faça a relação, né, entre quando ele diz que o mundo pode ser refúgio, né, e o refúgio pode ser armadilha. Ele está se referindo aí às contrariedades, né? O mundo onde a Terra, o planeta Terra, onde a gente vive, né, onde a gente mora, onde a gente é o nosso lugar, ele caracteriza como refúgio, certo? E quando ele fala de armadilha, ele está se referindo aos problemas, né, gente? Às guerras, dificuldades que a humanidade atravessa por causa da própria humanidade mesmo, às vezes, né? Por causa do próprio ser humano que não cuida da sua terra, do seu refúgio, ok? Então você vai falar aí nesse sentido.
A sétima questão diz assim: assinale a alternativa que expressa uma possível interpretação para a estrofe a seguir. Contudo, olhas o teu filho, o bichinho, que não sabe que afoito se entranha a vida e quer vida, e busca o sol, a bola, fascinado vê o avião, e indaga e indaga. Então, qual é a possível interpretação para esta estrofe? Letra A diz o seguinte: as crianças são deslumbrantes porque não conhecem a vida. Letra B, as crianças são ingênuas porque jogam bola e admiram o sol e os aviões. Letra C, as crianças não se sentem presas e são ávidas por conhecer o mundo. Letra D, as crianças aproveitam a vida porque ela é pouca e louca. Observe que todas estas alternativas têm uma relação com o assunto, mas só uma dessas é que traduz perfeitamente aqui, que interpreta perfeitamente essa estrofe, ok? Então marque aí essa questão. Oitava questão diz o seguinte: a linguagem dos poemas geralmente é figurada, metafórica. Que metáfora é empregada na estrofe a seguir para referir-se à terra? Olha, a linguagem poética ela é uma linguagem cheia de figuras, certo? Cheia de recursos, certo? Quando eu falo de linguagem metafórica, é onde tem uma metáfora. E o que é uma metáfora? Então, ele diz aqui, ó, lembre-se, metáfora é o emprego de uma palavra ou expressão em lugar de outra, com a qual guarda alguma semelhança. A metáfora é quando eu utilizo uma palavra, certo? Que não tem como sentido original aquilo que ele quer dizer no texto, mas porque há uma relação entre elas, por isso que ele é colocado como recurso de linguagem. Veja aqui. Estás preso à vida, como numa jaula. Estamos todos presos nesta jaula que Gagarin foi o primeiro a ver de fora e nos dizer: é azul. E já o sabíamos, tanto que não te mataste e não vais te matar, e aguentarás até o fim. Então ele quer saber qual é a metáfora que é utilizada nesta estrofe, certo? Observe aqui que a palavra jaula, e aqui ele faz uma comparação, certo, da terra com a jaula, mas nesta frase aqui, ó, estamos todos presos nesta jaula, tá vendo? Então, a palavra jaula aqui está com o significado dela, ou seja, um gradeado onde se prende um animal, uma fera ou alguém. Está nesse significado? Não, né? Então, aqui foi utilizada uma palavra, certo? Não com o seu significado verdadeiro, com outro significado, porque o poeta aqui está vendo uma relação entre a gente que só sobrevive na Terra, certo? Se a gente sair da Terra, a Terra é como se fosse a nossa jaula. Se a gente sair dela, a gente morre, certo? Então ele tem essa relação. Nós estamos presos à terra, então a terra é jaula. Então aqui reside a metáfora, certo? Olha, nesta jaula que Gagarin foi o primeiro a ver, quer dizer, Gagarin o astronauta, o primeiro astronauta a viajar no espaço soviético, ok? Então esta é a interpretação, organize aí as respostas de vocês. Nona questão diz assim: extrai do poema a estrofe em que o eu lírico aborda as desigualdades sociais, certo? Então você vai dizer aqui, né, nesse espaço, qual é a estrofe, certo? Em que o eu lírico aborda as desigualdades sociais, ok? Décima questão diz assim: observe a reprodução da litografia baseada em gravura do francês Jean-Baptiste Debré, certo? Então ele quer que você observe aqui o quadro, certo, de Jean Debré. Olha, observe aqui o quadro direitinho, ok? Ele aqui tem a fonte aqui do quadro e algumas informações sobre o quadro. Vejam o menino aqui, negrinho sentado, não é isso? Veja a senhora aqui, ó,
certo? O outro aqui são os escravos, são os serviçais, dá essa impressão, né? E pergunta: descreva a cena representada nessa imagem, certo? Então você vai descrever aqui, você vai olhar e vai dizer o que é que você está vendo neste quadro, qual é a cena que se passa neste quadro. Então você vai dizer com suas palavras. Ok, gente? Muito bom, né? É uma questão onde você vai desenvolver a habilidade de escrita. 11ª questão diz o seguinte: que relação é possível estabelecer entre o poema de Goulart e a cena retratada na obra de Debré? Então ele quer que você faça uma relação entre o que se diz na poesia e o quadro de Debré, ok, gente? A 12ª diz o seguinte: como é possível compreender o último verso do poema? Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las. Olha, eu gostei dessa pergunta aqui, porque esta pergunta ele está querendo que a gente chegue no ponto, né, que a humanidade pode fazer para mudar o mundo, né? Certo? Então, o que é que nós devemos fazer para quebrar as mazelas que temos no mundo atual, né? A exploração, pessoas passando fome, onde a terra é para todos e não para uma minoria que detém todo o recurso. Então, o que é que se deve fazer para quebrar isto? Ok, uma ótima pergunta, viu, para arrematar este conteúdo. Então é isso. Na próxima aula nós damos continuidade a este livro. E, por enquanto, uma boa aula para vocês e até a próxima.